Sejam bem-vindos a mais um quadro aqui do Carreira Fit, nosso podcast aqui do Pode Mais da Estácio Resende. A gente está tendo a honra de ter aqui com a gente nossos participantes, né? Um foi meu professor de faculdade, a outra já foi colega de trabalho quando a gente trabalhava junto em primeiros eventos que vocês fizeram lá atrás, né? E vocês vão ter a oportunidade incrível de estar conhecendo aqui eles mais de pertinho, né? Uma vida de casal empreendedores que estão atuando firme na área da saúde e trazendo muito conhecimento aí para a região. Se apresentem para a galera, por favor. Fala pessoal, obrigado Thiago mais uma vez aqui. Eu sou o professor Guilherme Teles, sou docente da casa, né, formado em Educação Física. Tenho aí pelo menos uns 15 anos aí na estrada. Passou por mim, mas aqui na Estácio tem uma escola desde 2017, né, de Educação Física. Você é da primeira turma? Sou. Então, tô aqui mais uma vez para fazer aí um bate-papo bem interessante sobre negócios, hoje a gente já fala mercado, empreendedorismo, exatamente. Então, vamos destrinchar isso aí pra galera. Com certeza. Tainá Almeida, sou personal trainer, sou dançarina. Depois, se você quiser, eu venho outro dia para falar sobre isso, que é muito longo. Vamos fazer, tá marcado. Mas estou aqui atuando em Resende, estou morando em Resende. Atualmente estou fazendo nutrição aqui na Estácio também, estou adorando o curso. Segunda graduação já, né? Segunda graduação, com 2 especializações já na educação física. Maneiro. Mas é isso, vamos falar de empreendedorismo, que é isso que a gente está tentando aí. Tá tentando? Pô! Estamos conseguindo. Com esses eventos gigantescos estão fazendo. Mercado, não deixa de ser. Cara, é muito legal. Primeiro, já para contextualizar vocês aqui, é muito legal ver isso, né? Porque, como ele falou, eu fui aluno dele, eu participei da graduação, vendo ele crescer como professor também, fazendo na época o doutorado ainda, né? E aí hoje já está com o doutorado finalizado. E é legal ver uma referência daqui atingindo grandes palcos aí com grandes palestrantes. Então a gente está tendo a oportunidade, a gente sempre fala isso, né? De trazer para vocês aqui um pouco da vida deles como casal, até porque, né? A gente conversou isso no WhatsApp, não sei se a gente falou, mas a gente acredita muito que a mulher também engrandece muito o homem, né? Isso e essa troca aí tem tudo a ver, né? E eu vejo essa evolução contigo também. Né? A Majuzinha ali foi quem me botou no eixo, gente. Ele pegou uma parte aí da época de acadêmico. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Completo. Mexia com a atlética, diferente. muita coisa. A Muito mulher diferente. enobrece o homem, cara. E aí essa caminhada dupla aí, um lado a lado do outro, é uma coisa que faz a diferença. E vocês vão ter a oportunidade de aprender aqui com eles. Então o primeiro tópico que eu queria saber é como é que começou essa sementinha do empreendedorismo aí na vida de vocês? Acho que a gente enxergou ali a possibilidade, 2 coisas, né? Lógico, a gente tem ali a parte dos eventos, que seria uma possibilidade de aumentar a nossa renda, lógico. Total. Né? Ao mesmo tempo, trazer para Resende o conhecimento que estava somente limitado à capital. Uhum. Tá? Então, fazer a educação física de Resende crescer, assim como a Estácio. Você tem a Estácio com a graduação. Uhum. Nós temos no nosso mercado de cursos de extensão, que essa é a modalidade nossa. Então, surgiu a ideia, eu já era um professor de curso de extensão, ministrava alguns cursos pela região, então juntamos ali o útil agradável e acabou que também pensamos, né, em trazer mais palestrantes de fora. Eu acho assim que, na verdade, quando eu conheci ele já fazia os cursos. Só que eu notava que era tudo muito... Ele fazia tudo. Sim. E aí ninguém dá conta de fazer tudo. Eu falei assim, peraí, tá tudo errado. Vamos organizar. Vamos organizar, não tá dando certo. Porque como que imprime certificado, dá certificado, não tinha um café, não tinha uma coisa bonita, não tinha, sabe? Total. Fazendo... O homem não faz 2 coisas ao mesmo ali, tempo, né? gente. Eu Não sou faz. professor, só. Não faz. Eu era professor, eu gostava de E aí eu vi que ele estava perdendo dinheiro. Uhum. Falei assim, também, se é seu trabalho, se você ama o que faz, por que não conseguir ganhar dinheiro com isso, né? Tá entregando serviço. E aí a gente começou a organizar eventos na área. E aí eu notei o déficit de curso mesmo da nossa área. O que era da capital, a gente trouxe para cá, eventos muito bons. Uhum. E começamos a colocar isso como pauta para que o profissional, isso é muito forte, para que o personal trainer cobrasse mais. Total. Se todos nós subirmos a nossa hora, todo mundo sobe junto. Agora, enquanto tiver um cobrando R$25, R$20, a gente vai continuar lá embaixo. Porque você tem uma linha de comparação, né? Não, a pessoa ela vê aquilo ali, ela não entende, né? O que tem por trás. Exatamente. Então, através do conhecimento,
a gente está tentando com que todo mundo entenda que você tem valor, seu trabalho tem valor, através do conhecimento. Então, esse é a nossa chave. A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer trazer a galera, mas a gente quer que todo mundo tenha conhecimento para crescer junto. Cara, isso faz uma diferença gigantesca, né? Como é que foi essa sacada, assim? Porque eu lembro dos primeiros eventos, assim, né? E é que ela falou, a estrutura era muito diferente, né? Então, essa sacada, então, foi quando você chegou e viu, por exemplo, lá fora eles estão fazendo mais ou menos uma experiência dentro de um evento. E aí começaram a trazer isso pra cá? Como é que foi esse... Então, foi a ideia dela. Ah. Fala do cinema. O quê? O curso Ai, do gente, cinema. nossa, é porque a gente tá no Fashion Mix, né? A gente atua na ProQuality. E eu falei, por que não usar o cinema? Você fica limitado nessa sala de dança. Nossa, verdade. Então, assim, vamos tentar o cinema, se a gente já tá dentro do shopping. E aí rolou, super rolou, a gente conseguiu abrir uma pós-graduação após o cinema. Que maneiro. E num jantar com o Walter Krause, que veio para dar esse curso no cinema, surgiu a ideia dele trazer mais 2 professores amigos para criar um congresso. Que maneiro. Na verdade, a ideia Você surgiu aí, junto com o Walter. O Walter Gargamel. E aí o Walter surgiu essa ideia, eu firmei o pé junto com o Guilherme e falei, vamos meter a cara, só nós 2. Alguns apoiadores, não posso esquecer do FIFA, né, que é o personal daqui de Resende, que pegou firme comigo. E outras pessoas, a gente tem a pós-graduação da RPX também, que ajudou. Temos o Coxa de Angra dos Reis, que trouxe um ônibus de 50 pessoas para o congresso. Então, alguns aliados ali, mas sempre eu e o Guilherme, assim, de frente. É interessante isso, né? Foi uma visão, né? Total. Eu acho engraçado, deixa eu pegar um ponto nisso aí, que é até uma pergunta que, como a maioria aqui é estagiário que assiste a gente, lógico que tem gente já formada que assiste aí, mas vamos dizer, um erro que eu vejo muitos estagiários é chegar e pensar que as coisas vêm prontas, né? Conta como é que foi, porque o pessoal olhando, o cinema rolou e pum, tudo certo. Conta algumas coisas que deu aquele perrengue, aquele aperto aí pra vocês conseguirem fazer a ideia dar certo. Então, lá no dia não foi assim, não. Teve microfone não funcionando, teve várias questões ali. Na própria credenciamento deu trabalho demais. Não, assim, a gente conseguiu pensar em colocar 6 meses antes para venda de ingresso, pra gente não ter tanto perrengue, porque poderia dar muito certo, como poderia dar muito errado. E o nosso medo era, a gente vai ter que pagar, o evento vai ter que vender carro, né? Tipo, nisso ninguém pensa. Caraca, porque se desse, é um investimento alto, né? É um investimento muito alto. E tem o cachê dos palestrantes, né? Exatamente. A gente paga tudo. A gente paga hotel, hospedagem. Responsabilidade mesmo. Avião, tudo. Tudo a gente paga. Passagem de avião, vocês estão entendendo? A proporção do negócio. A proporção é muito grande. Então, o que podia dar errado, podia dar muito errado. Eu acho que o que doeu mais eram os que ninguém queria patrocinar a gente. Então era muito difícil. É o primeiro. Era muito difícil. O que aconteceu esse ano, que foi muito fácil, ano passado ninguém acreditou. Muito difícil. A não ser a ProQuality, né? Os outros que já estavam com a gente. Então eu acho que isso foi um dos piores. E o outro foi que eu peguei o teatro muito sujo. Caraca! E aí eu tive que limpar tudo no mesmo dia. Nossa! Vocês pegaram no mesmo dia, então? Não. Um dia antes? Um dia antes. Eu acho que eu lembro que eu passei correndo lá um dia antes e passei no mesmo dia também. Vocês estavam lá já, verdade? E aí eles me entregaram o teatro muito sujo e aí... Olha os B.O. aí. Tipo, tem várias coisas. Eu lembro, no meio da palestra, a pessoa do nada parar de funcionar, né? Na sua. Pois é. No podcast, nos eventos, sempre tem que dar um negocinho. Lá foi o controle, não sei, o controle do passador, não estava passando. Falei, caraca, muito complicado. É verdade. Mas é um evento de grandes... Aí, o evento de grandes proporções tem esse risco. Tem, né? E as pessoas, os alunos, as pessoas que vão, né, estão acompanhando, acham que é só o dinheiro. Aí vai lá faz e a continha básica, conta. Né? 300 pessoas no evento. 300 Quanto foi o ticket do 200, evento? Caraca, ele vai lançar uma Porsche. 60 mil, nossa, muito bom. Não, quanto é o custo do evento? Vamos falar disso? Não é? Porque tem tráfego pago, já começa por aí, né? Isso daí a gente nem tá contando. Nem tá contando isso, não. Vamos lá, vamos botar assim, faz uma analogia básica, tá? Pra você entender o grau da dificuldade do negócio, por isso que vem grandes frutos, né? Quando a gente acerta. Grau da dificuldade do negócio. Já começa com a alocação do local. Sim. Aí você tem o tráfego pago que vai rodar. Se vender ou não vender, você tem que pagar o tráfego pago, não tem jeito. Aí você começa a botar os palestrantes, tem o cachê. Com a incerteza se vai dar certo. Exato. Correto? Tem que pagar ele. Tem que pagar. Não tem jeito. E você não eles sabe. pedem com antecedência 50%. para fechar o contrato. Ai, antes. Com antecedência. Então você já tem que começar a vender. A gente faz a pré-venda só para pagar eles.
Senão não E segura a eles data. é no cash. O tráfego pago ainda passa no cartão, né? É. No cash. No cash. E aí você já tem uma equipe de tráfego pago que você paga mensalmente. Exato. Então, olha aí. Tá vendo que tem um ecossistema por trás disso? E claro, pra você chegar no evento desse também, você fez vários. Vocês fizeram vários antes, né? Não nessa proporção, a gente se Esse desafiou, né? Esse A foi, não. Esse a foi o gente rompante. rolou, É. ruptura. Foi uma Uma ruptura, ruptura. porque o máximo tinha sido o cinema. Depois a gente repetiu o cinema com o Walter Krause Neto. Aham. A gente conseguiu fazer a parte teórica no cinema do Walter. E do Walter, a gente já pulou com 8 meses de antecedência. Caraca. No Olha congresso. só, 8 meses, cara. E 8 8 meses, meses. como é que é dormir com esses... Não, esses agora, BO na cabeça? Agora já começa a não agora dormir. faltando Menos de 2 meses. menos de 2 meses, já a gente começa já a tá... não dormir. Porque é um evento, não tem jeito. Tem um checklist enorme que você, se você colocar, ainda vai faltar coisa. E toda hora surge demandas mais diferentes, que não surgiu no outro. Tá certo, primeiro a gente já tem a experiência, né? Já vai ter a experiência do primeiro pro segundo, mas mesmo Sim. assim é uma correria. Mesmo assim, absurda, muda tudo, né? Mas Vamos aproveitar e falar, né? Claro, a gente tá falando de um evento. O primeiro congresso deu quantas pessoas? deu 300 300 pessoas. 300 pessoas. Foi nível nacional o negócio. Foi muito legal de ver. Teve ônibus parando aí, né? Teve. Um ônibus. Foi um sucesso completo. E eles estão fazendo o segundo agora. Muito mais estruturado, com mais palestrantes, com mais assuntos. Quantas vagas agora? Então, eu inicialmente liberei 300 vagas. Só que ainda pode ser que expanda Deu uma um pouquinho expandida. mais. O Legal. espaço comporta. Legal. Porque no primeiro, o que aconteceu com o teatro? Lotou o Lotou. teatro. Lotou, Eu cara. tive, Foi muito legal eu tive ver que isso. parar as vendas. Eu tive que encerrar as vendas Muito pela legal ver lotação do espaço. Então imagina, nesse agora, a gente estava com espaço maior, mais patrocinadores, uma proporção completamente diferente. A gente melhorou o evento. Né? E o que eu achei legal desse ano é que os donos de academia, eles abraçaram a causa. Isso A é gente está importante. recebendo muitos donos querendo fechar pacote. Com... Sim. Ah, Então, que assim, legal. tá sendo válido pro gestor, Legal. né? Pro empreendedor. Eu vou colocar meu funcionário lá, meu estagiário lá, para ele aprender Total. e trazer Total. para cá. E isso é válido. Sim, o primeiro a gente foi, a Iron foi também, teve mais gente que foi, não teve? Sim, A Iron é uma das Iron parceiras. vai Agora tá estar. vindo de fora também? Já começou a vir das academias de fora? Já Que tem de maneiro, Volta cara. Redonda, Volta Redonda. É. com a Tis, Que né? legal, cara. Então, Total, faz sentido pra todo mundo. né? Sim. e assim, a gente percebe que Resende ainda tem uma resistência Tem. quanto a frequentar eventos na própria cidade, mesmo sabendo que é um evento de grandes proporções. Mas aos poucos a gente vem quebrando isso. A gente já Vocês já estão recebeu... quebrando só uns bons anos, né? Mas é A gente já difícil, recebeu né? o convite cara. de levar para Volta Redonda, Uhum. mas a gente está tentando, a gente está Insistindo em insistindo. Resende. Porque a gente olha é só, daqui, né? Olha só como que mudou de um para outro. É. Do primeiro para o segundo. Os parceiros. Por quê? A gente tem que ganhar ali o público do local para Total. gerar interesse Nos outros, né? nos Mas e patrocinadores. aquela frase dos frase maravilhosa que parceiros. você não consegue ser profeta da própria terra? Vocês acreditam É. nisso? É difícil. Eu acredito Mas a muito. gente Tô tá- acreditando a gente tá nisso, cara. tentando. Tô acreditando. Não é, nisso. cara? Muito difícil. Muito difícil. Que vem uma pessoa de fora, Cara, pra essa pessoa, se ela olha o trabalho de vocês, ela fala Não. assim, cara, você entregam muito. pergunta ela, a gente foi num congresso para 300 pessoas em Cuiabá. Cuiabá. Foi ano passado. que maneiro. Cara, eu posso te mostrar o vídeo de a fila Pra tirar de foto. alunos. Olha que legal, para tirar cara. foto comigo. A fila, assim, extremo. As Assim, pessoas tinha já mais de seguiam 60, ele. 70 pessoas para tirar foto comigo. Não era foto com os quatro, foto comigo. Com Eu falei, você. Cara, falei, não é possível. E assim, aí você vê A a diferença. diferença de você estar numa cidade fora, num evento de grandes proporções, mas com o mesmo palestrante que eu estava aqui, É. e aí o nível de valorização diferente. Completamente diferente. Né? Na percepção, né? O cara vai, daqui. Aí o cara nem liga, né? Mas não tem Total, noção, é, né? Assim, total. tudo bem, mas a gente tenta, né? A gente tá Aham. sempre tentando mostrar pra eles que não é assim. Que não é, né? Não é porque que tá na sua cidade que não vale. Total. Ao contrário. Porque às vezes vai ter um conteúdo muito Uma melhor vantagem. aqui do que em outro Sim, curso. e- Já teve bastante coisa que eu paguei caro. E você tá sempre disposto a aprender, né? A gente nunca sabe tudo. É impossível você saber tudo. Não Então, dá. por mais que eu não quero assistir a aula do Guilherme, mas não é só o Guilherme que vai estar ali. E será que o Guilherme não tem nada para te acrescentar? Alguém que estuda, alguém que tem doutorado, não tem nada para te acrescentar? Então, eu acredito que a gente tem que começar a rever nossos conceitos em relação a conhecimento, né? Sim. Eu acho muito interessante também pegar um tópico aqui que as pessoas às vezes elas pensam só na parte técnica da coisa, né? Vamos dizer assim.
o que eu sempre gostei de pensar, e acredito que vocês compactuam disso, não é só pensar com que o Guilherme trabalha em si da área específica, mas quem é o Guilherme por trás da área específica, né? Porque tudo isso tem a ver. Por exemplo, como é que é a vida de vocês hoje? Exemplo, um estagiário vendo isso. O estagiário está morando com os pais, está ganhando 400, 500 reais por mês, não tem o carro próprio, não tem casa própria, não tem nada. Aí eles olham e falam assim, pô, peraí, será que é só a técnica que importa? Ou será que eu posso aprender um pouquinho de como a gente está falando aqui, gerir as coisas, como é que eu lido com gente, como é que, né? Isso aí faz diferença. Fala um pouquinho disso, dessa... Quem são vocês por trás do evento, né? E eu acho que isso é interessante também, né? Porque não é só técnica. Vamos lá. Pode ir. Pode ir? Então, assim, a gente não saiu do nada, né? Acho que é importante destacar. Eu sempre vivi a educação física. Tá? Desde 12 anos de idade, estou dentro de academia, não só de musculação, mas de luta. Acho que até 2013 eu fui atleta de luta. Então, assim, essa parte das artes marciais, que eu nem às vezes eu falo alguma coisa, mas foi um início de tudo, assim, que deu tudo para mim, assim, disciplina. Olha só. Até porque os alunos, durante a minha faculdade, graduação, eu competia, eu era atleta. Então, eu tinha ali o meu treinamento, eu tinha o meu estágio e tinha a minha rotina de estudos. Durante a faculdade, eu já entendi onde eu queria chegar. Então, aonde eu queria chegar. Não era mais a luta foi o start. Eu fui atleta até me formar. Foi o que abriu a porta, assim, né? Foi o que abriu a porta, foi o que me motivou a entrar na educação física. Né? Eu sou de uma cidade, ainda cabe destacar, eu não sou de Resende. Então, acho que dá para o pessoal me escutar. Não sou de Resende, sou de Paraty. Caiçara. Natural de Paraty. Então, eu vivi em Paraty, assim, morando na casa dos meus pais até 19 anos. Até os 19 anos, realmente, eu me dediquei para o taekwondo. Fui no circuito nacional, tentar vaga para a seleção brasileira. Olha, viveu mesmo o negócio. Sim. E aí, aos 19 anos, eu passei vestibular para o direito. Fiquei um mês. Aí eu falei, não é isso não. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Aí eu tranquei, fiz vestibular para educação física. No segundo semestre de 2009, entrei na faculdade. Aí cursei a educação física em Volta Redonda. Então eu saí da casa dos meus pais e fui morar sozinho, em República. 2009 até 2013. República em Volta Redonda. E em 2013, ali, eu me formei e já ingressei em curso de pós-graduação. Porque eu já sabia onde eu queria estar. Igual eu estou falando com você hoje, mas quando eu me formei, eu já sabia onde eu queria chegar. Então, em 2013 ali, fiz a primeira pós, concluí, fiz a segunda pós-graduação. Da segunda pós-graduação, fui frequentar grupo de estudo na UFRJ, fiz o mestrado, doutorado. Em 2022, eu acabei o doutorado. Olha, fiz toda a escadinha, olha esse caminho. E é legal você falar isso que, pra quem tá um pouco mais próximo, tipo, viu um pouco da trajetória, parece que se você tirar uma foto da sua carreira de cima assim, você vê que você sempre foi certeiro nisso, né? Direcional, focado. Uma linha reta, assim, porque eu já sabia, eu queria, o que eu queria? Eu queria dar aula na universidade, então eu queria ensinar os alunos, né, a formação. Eu queria dar aula na faculdade, tá, professor universitário, beleza. Como é que eu faço? Eu tenho que fazer isso. Beleza. Aí eu tracei e falei, vamos lá. Depois da segunda pós-graduação, já consegui, a casa que me acolheu foi a Stasi. Olha só. 2018. Ali foi segundo semestre de 2018. Aí, não, foi em fevereiro de 2018. Aí peguei a turma do pessoal que já é formado. Matheus, Sequete, o Gélio, enfim, vários. Foi a primeira ou foi a segunda turma? Foi a primeira turma. Foi a primeira turma. Então pegou, era eu também. Sim. Verdade. Você que o meu era flex, eu acho. Exatamente. Aí, em 2018, eu entrei no mestrado, mas já estava dando aula na Estácio. Então eu falei, bom, já sei, tá beleza, e agora? Não, tem que concluir o mestrado e doutorado para ser um professor universitário completo. Porque o pessoal não entende, assim, porque viu lá, tá, tudo bem, a gente tem os professores que são especialistas dando aula na universidade, tem. Mas é de uma grande importância ter mestres e doutores na universidade. Por quê? O mestre e doutor compreende de fato, você teve uma participação no grupo de estudo, você entendeu que é outra coisa. Sim. E é o que te permite passar com clareza, com mais ter discernimento crítica, ali para entender o que você com quer capacidade crítica, aquela determinada informação. Então aquela informação vai ficar de mais qualidade,
pro aluno, porque tu entende como é produzido o conhecimento. Até a especialização, tu não entende de onde vem, tu não sabe fazer, tu não aprende como que faz. A metodologia. Então, o mestre doutor tem uma visão diferente. Na hora que ele lê aquele artigo, ele tá ali, ele consegue puxar aquela informação, filtrar e montar uma aula com informações que não são meramente reproduzidas. São, de fato, analisadas, criticadas, e sob o ponto de vista dele, né, ali crítico, passa a informação para os alunos e continua produzindo, porque a gente também, quando é mestre doutor, vira um pesquisador. Então, produz ciência, produz conhecimento. Então, eu falei, não, então tem que ser... E meu orientador sempre falava, tem que ser completo. E aí, doutor, fechou, e aí eu fiz ali, cheguei, né, aí concluí, aí veio a Tainá, depois o direcionamento maior. Conheci no final do deixa doutorado. Eu falar, pode fazer corte aí, tá? Ele queria entrar no pós-docto. Eu falei, calma aí. Já ia pro pós-doc direto. Desculpa, mas agora vamos ganhar dinheiro. Legal. Porque é importante falar para o estudante também, que isso você não falou. Se você quer fazer mestrado, doutorado, você sabe, Thiago. Não é pago. Não é, você tem que bancar tudo. Você eu lembro tem que bancar dos estresses que você falava. Então, ele não contou para você, estagiário, eu sempre trabalhei para pagar isso. Você tem que ir pro Rio fazer mestrado. É público, porém... É público, mas você tem que bancar alimentação, você tem que parar de trabalhar aqui, da personal. Uma rotina puxada de pra ir lá pelo menos 2, 3 vezes na semana. Total. Então, assim, um pós-doutorado agora... Calma aí. Aí eu dei uma pausa nele, eu segurei. Vamos aproveitar esse gancho. Conta um pouquinho da sua trajetória também. Porque isso tem a ver. Tem a ver. Eu posso estar falando você quer que eu nunca saio do Brasil, tá? Eu nunca saí do Brasil. Não, você já viajou o mundo no evento, não foi? Então conta isso, porque qual que é a ideia aqui, gente? Eu quero que vocês entendam que o que a gente está fazendo aqui é destrinchar como eles chegaram onde eles estão em questão de raciocínio também, não só técnica. Porque para eles terem as ideias que eles têm que ter bagagem. Olha a bagagem que o Guilherme falou para vocês aqui. Imagina você sair de casa novo, você morar em outro lugar, você sempre começar a ter a responsabilidade de bancar suas coisas, de ter disciplina, você pagar um preço árduo, que é você ter uma rotina de, sei lá, 14 horas de trabalho. Sim. Da pegar e ir pro Rio de Janeiro e voltar. Eu não banquei essa rotina, eu saí. Eu saía daqui de madrugada e comecei a falar, cara, não é para mim. Ele bancou. No mestrado, no doutorado, dando aula para vocês. Então assim, e você... Pela vaga lembrança que eu tenho, já teve bastante experiência com o mundo e tal, essa parte da dança. Como é que isso aí entra? Conta pra galera. Na verdade, eu danço desde os meus 7 anos. Eu comecei na dança. E aí, eu comecei a viajar o mundo com projetos sociais, em ONGs. Desde os meus... Eu posso te falar que desde os meus 15 anos. Dinamarca, Holanda... Olha só, cara. Suécia, Argentina 3, 4 vezes. Morei em Marrocos em 2019. Cara, que maneiro. E aí... Quando eu passei no Enem, eu passei para a rural. Passei em dança, queria dança de qualquer jeito. E aí minha mãe falou, não vou te bancar lá, não tenho condições, escolhe outra coisa por aqui que eu prefiro pagar. E aí a escola leva a gente para conhecer a universidade, eu conheci a universidade, me apaixonei e fui para educação física. A dança não era muito legal lá, mas eu só queria dança. É importante falar pro estagiário, pro estudante, que sim, gente, eu não estudava. Tá? Você estudou um pouquinho comigo, ele nem lembra que ele estudou, pra ter uma noção. Porque eu também não estudava. Então, assim, eu era a rebelde. Realmente, eu era a rebelde. Eu fui esse cara também. Quando eu saí, em 2019 que eu saí, eu já fui convidada para morar em Marrocos e atuar como dançarina do hotel. Era um hotel lá que a gente dava aula de hidroginástica, zumba. Então, de certa forma, a educação física estava comigo ali. Morei 9 meses lá. E quando eu voltei, pandemia. Não tinha trabalho com dança. E agora? O que você faz? Trabalhei na barreira sanitária da minha cidade, em Porto Real. E aí eu comecei a procurar academia. Vou meter a cara, vou trabalhar. Mas, Tainá, você não sabe nada de musculação. Não sabia, Thiago. Não sabia nada. Não conhecia ele, mas tinha acabado de me formar. E aí eu falei, não, vou meter a cara, pedir ajuda com alguns amigos. 2 meses eu descobri uma pós-graduação em Volta Redonda da RPX. Com 2 meses. Aí eu falei, vou entrar nessa pós-graduação, que é uma história já. A virada de chave, vai ser minha virada de chave.
E aí que eu falo da importância da pós-graduação, porque foi o que me fez entender a musculação. Legal. Se hoje eu consigo dar treino de força para mulheres, eu sou referência na cidade, Total. é por causa da minha primeira pós-graduação. Eu fiz pós em personal training, fisiologia e biomecânica. E aí eu conheci essa bênção, né? Na pós-graduação, era meu professor. Um dos professores da pós, Aí, foi a virada de chave. Foi a virada de chave. Eu tava lá. Tava lá. Aí depois dela, eu saí do salão. Eu também comecei no salão, eu fazia 2 salões em cidades diferentes, pra você ter uma noção. Eu gosto de falar disso porque eu sou a galera ali, sabe? Isso, legal. Eu passei por um salão de manhã em Barra Mansa, na Você Vila trabalhou Nova. na Atual na época também, eu acho que eu lembro. Trabalhei Não na Atual. Foi? Aí Tava eu ia estagiando de antes. noite pra Itatiaia, então era contramão e morando em Porto Real. Eu fazia de 7 da manhã às 11 Olha, em Barra Mansa. Nossa. E depois eu fazia de 6 da tarde às 10 da noite em Itatiaia. Isso todos os dias. Então, assim, eu passei pelo salão. Quando eu fui pra ProQuality, que eu me vi assim, não, agora eu vou ser personal. Larguei tudo. Falei assim, se der merda, deu, entendeu? Tem que ter coragem também. Tem que ter coragem. Eu já tava indo pra minha segunda pós-graduação, que eu tenho doenças crônicas. Uhum. Falei assim, não, agora eu vou... Nunca mais voltei pro Não salão. sabia da dança maneiro. Doenças crônicas, minha pós. Falei assim, nunca mais voltei pro salão, não quero mais salão. Se precisar, eu tô lá, porque eu gosto de atuar. Uhum. Eu sinto que ali você é mais humano, pelo atendimento que você tem. Uhum. Só que, infelizmente, a gente não consegue ser bem remunerado. Uhum. Então, hoje eu sou só personal trainer. E com a Estácio, eu ganhei uma bolsa por causa dele, né? Porque ele é docente, então tem um benefício ali dele ser docente. Tá vendo? E aí eu falei, o que agregar no meu trabalho? Nutrição. Agora eu tô fazendo nutrição e tô me encaminhando, a professora Mariana vai adorar eu falar isso, Olha, tô me encaminhando pra nutrição infantil. legal. Tô muito atenta a pegar nutrição infantil, materno Legal. infantil. E você já tinha essa ideia da materna infantil antes, não? Não, Isso eu surgiu na queria... nutrição. Porque Eu vocês queria estão dentro esportiva. do... Eu queria esportiva. Olha, tá vendo como é que as coisas, a roda gira? Então, pega isso tudo e pega a base, ó. Vou falar em arquétipos aqui. No início lá, a rebelde que conheceu o mundo todo. Sim. O cara disciplinado que veio da luta, que pagou o preço e fez. Juntou os dois e aconteceu. Um deu mais asa pro outro, Sim. né? E o outro deu mais visão de direcionamento. Acabou. E aí eles estão produzindo e explodindo. Só que isso aí foram quantos anos? Né? Só de juntos vocês têm quantos? A gente vai fazer 4. 4. Sem contar a bagagem antes que veio para Exatamente. fazer a formação de cada um. Isso é empreendedorismo e gestão, né? Sim. Então vocês têm que entender um pouco disso. E o que ela falou também dessa questão do ganhar dinheiro e tal, eu acho legal a gente bater nesse ponto. Você, como professor de salão, você não vai ganhar dinheiro. A não ser que ganhar dinheiro pra você seja, sei lá, 20, 25 reais a hora. Sim. Máximo. O máximo. Estourando. Isso aqui em Resende, a não sei lá fora. Menos. Menos até? Menos, é. Chega a 8, 10. Então, olha só. Presta atenção. Você, trabalhando como professor de salão, se sua margem é mais de 20 reais por hora, não é no salão que você vai ganhar. E outra, eu fico pegando gancho nos estagiários, falando das pessoas que estão em volta ali, né? Do pessoal que está estudando. E eu tive esse pensamento também. Para de depositar o seu sucesso nos outros. Tipo assim, eu vou colar no Gui porque ele tá estourando com a Tainá, eu vou colar nos dois para eles me puxarem e eles darem o meu sucesso. Cara, produz o teu. Porque para eles aparecerem, fazerem um congresso deles, conseguir o network da galera e essa margem de fora, eles tiveram que aparecer primeiro. Tem duas opções, né? Você ficar lá, desculpa o termo, puxando o saco dos outros, para os outros te enxergar, ou você crescer até que os outros te enxerguem. Esse é o trabalho que eles fizeram dentro do empreendedorismo. Tá fazendo sentido para você isso? Então, olha que bagagem, né? E quando você se destaca é rápido. Se a gente precisar de alguém, igual você está se destacando, na hora que a gente pensou no nome para palestrar, é o seu. Legal. Então não precisa fazer muito, né? Quando seu brilho é natural, quando você já surge num... Total. Não tem necessidade, né? De você Total. precisar... Total. E as pessoas precisam ver o que está acontecendo. É aí que entra toda a gestão, o marketing, né? Postar. Por exemplo, ele falou dos investimentos. O que mais marcou, acredito eu, para essa... Estou falando a nata aqui, tá? Como se a gente tivesse uma conversa de mesa aqui mesmo, sem ser gravado. Para me chamar para o simpósio, não foi a gestão de academias lá? Então, ó, eu tenho pós em administração e marketing esportivo. Acho que você nem sabia disso. Mas é uma coisa que eu nos ponho. Aí eu fiz um congresso no Arnold, banquei o preço do congresso, é um investimento alto, fui lá, não sei o que, paguei. Foi visto. Apareceu. Sacou? Essa é a Então, questão. ser intencional, fazer o marketing por trás. Então, isso, gente, não é venda, assim, aquela coisa barata que você fala, é mostrar a sua profissão que você pode entregar de valor. Né? Porque não é ruim você vender uma coisa que você é bom. Por exemplo, você participou da minha formação. Né? Você participou de várias experiências que a gente teve lá das gestões que a gente apanhou horrores naquele começo de evento, né? Fazia Exatamente. uma coisa, achava que estava acertando e se olhar hoje para aquilo lá, Puxa. caraca, dava pra melhorar muita coisa. A gente tava brincando, o que você faz hoje
com os seus alunos, né? Inclusive do simpósio. É um evento. Explica isso pra galera depois. Que é um evento que ele bota os alunos para trabalhar na organização de um evento, né? Eu crio equipes. Cria equipe. E aí eu brinquei com ele, só pra deixar esse raciocínio, que eu fui ver o design, né, o criativo do evento, é melhor do que a gente fazia naquela época, cara. E a gente achava que sabia mexer com essa parada, fazia curso, né? Conta aí pra galera desse negócio também. E assim, porque hoje a tecnologia avança, tem mais recursos de edição, aplicativos, e, cara, você sabe o que acontece. A gente tá mais velho. Essas pessoas mais novas têm contato com isso por mais tempo que a gente. Já tem esse contato. E facilidade. Então ele tem a facilidade de aprendizado muito rápido. Mas vamos lá. Esse simpósio já é o 4º. Eu também, duas edições. Não, uma edição foi em Volta Redonda e 3 edições foi aqui em Resende. Tá? Esse simpósio de treinamento de força da Estácio, eu sempre faço o quê? Eu monto 4 equipes, tá? E essas equipes são formadas de alunos, de discentes, para eles organizarem um evento de palestras. Então, eu sempre divido, olha, vai formar um grupo de marketing, vai formar um grupo somente para montar o questionário de inscrição e controlar ali com a lista de presença no dia. Vai ter uma equipe de foto e filmagem, e vai ter uma equipe de audiovisual. Vocês vão preparar microfone, data show, vai saber quais palestras vão ter, cara, que legal. se está funcionando, tudo isso. Então são essas 4 equipes que vão trabalhar. Também, né? Coffee break também. O coffee break eu deixo para todo mundo ali. Ou eles se juntam e todo mundo entrega um pãozinho de queijo, não sei o quê, ou deixa um responsável por montagem, mas normalmente faz uma vaquinha entre eles para ter um coffee break no dia, se vai ter brinde para o palestrante ou não e tal. E o último aqui, 100 pessoas. Foi um simpósio com 100 pessoas. Caraca, aqui dentro. Foi um evento maior do que vários cursos que nós já organizamos. A média, naquele começo era 25, 30, não era? Cara, a gente começou de baixo, né? Menos ainda. Cara, não era isso, 20, 20, 25. Pô, de 20, 25 chegar a 3. A gente ficava feliz, cara. Excelente. Entregava um baita de um trabalho. Exatamente. E aos poucos foi crescendo, né? Legal chegou demais. a 300, 10 vezes né? mais hoje em dia. É um absurdo. E assim, mas foi difícil. Naquela época, aqueles 25, 30, você viu como era difícil convencer. Sim. Mas aos pouquinhos a gente foi ganhando visibilidade, ganhando credibilidade na região de forma presencial. Então isso que eu ensino para eles. Eu falo para eles é o seguinte, a nota é proporcional ao sucesso do evento. Eu vou mensurar aí. Não quero mais nada. Eu quero assim, tem 100 vagas, nota 10, 100. 100 vagas, nota 100. Então, preste atenção no número de vagas que vocês vão conseguir divulgar. São pelo menos 35 pessoas para divulgar. E vem bastante gente de fora, São né? pelo menos 35 pessoas para divulgar esse evento. Então vocês, por favor, fazem força, porque vocês conseguem botar 100 pessoas legal, aqui cara. sim. Muito legal isso aí. E aí a gente faz uma pressão, né? Lógico. Porque todo organizador tem pressão. Não dorme. Então a gente faz eles não dormir no princípio de aprendizado. Para quando eles se formarem, eles terem mais essa capacidade. Porque quantas áreas de atuação, essa disciplina até boa, eu ministro essa disciplina. Área de atuação da educação física. Quantas áreas você pode atuar? Só nós 3 estamos em várias diferentes, né? Pois é. Quantas áreas? Uma delas é a gestão de eventos. Então... Total. E ela é meio que intrínseca, né? Porque se você não for trabalhar com gestão de evento pros outros, vai trabalhar pra você. De qualquer forma, né? Você tem que gerir sua vida, fazer gestão da sua vida. Você vê como que tá repercutindo a corrida, né? Como que é feita uma corrida? É do nada? Pois é. A gestão. Tá querendo? A gente tá... Olha, rapaz. Acho que daqui surge, hein? Fácil, hein? Tem bastante interessante. Tem até aqui, conversar sobre. Se eu puxar aqui, tem uns esboços aqui, ó. Então pronto. Porque a organização eu tô aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Parece interessante. Essas coisas surgem. E rápido, hein? Porque eu fui... Eu não vou falar nem... Ai, não posso falar onde é que foi. Mas eu fui numa corrida aqui. Só pra começar a corrida demorou 1 hora, você imagina. Então. Os caras estavam botando gradil quando a gente tava já com atraso de meia hora. Então, é o básico do evento. Tem um posto de hidratação falta, não tem nada. E eu vou te falar, uma organização de uma corrida perto do nosso evento é muito mais fácil a corrida. Eu também acho. Porque o estudante, ele é um pouquinho mais... É um filtro real, né? Pra qualidade, assim, né? É muito mais fácil. Já o cara que quer correr, ele ia correr, cara. Quem é organizado? Exatamente. Legal. Sim. Tá vendo como é que o negócio rola? O mercado é bem aquecido. E detalhe, não vou falar isso, cara. Eu moro do lado desses dois aqui, eu não vejo esses dois nunca, cara. É aqui, ó. Muito trabalho.
Aí a gente ia conversando aqui como se tiver, porque eu falo mesmo isso, a gente mora um do lado do outro, gente. Eu não vejo, se eu vi 2 vezes no ano ali, Acho que foi. muita coisa. Você ouviu uma, ela que ouviu 2 agora, eu quero Nada, eu ando com meu cachorro, É? gente, no bairro. Coisa assim, ó. Ah, mentira, eu te vi agora de novo, você tava correndo. Pois eu tava é, chegando em casa, tava correndo. Ué. Verdade, você se preparou pra aquela... Tutã. Tutã. Verdade. Tá, maneiro. Vamos falar pra galera agora um pouquinho de rotina, já que a gente tá falando de rotina. Como é que é conciliar, cara, toda essa disciplina que vocês têm, o que vocês atuam, mais os eventos, né? Porque todo mundo acha que só vai ganhar dinheiro quem tem tempo. E a verdade é que ninguém tem tempo pra fazer nada, né? A gente tem que gerar tempo. Conta um pouquinho disso aí pra galera. Eu acho importante também falar em relação à ansiedade, que hoje em dia a gente... Eu sou uma pessoa ansiosa, só que como estudante, como você falou que quem mais vê o podcast é estudante, é essa aceleração de você olhar o Instagram e achar que tá todo mundo fluindo e você não tá. Mas não sabe o que tá por trás daquilo tudo, né? É um investimento de tempo muito grande que talvez nem venha retorno financeiro. Talvez tu tá investindo para daqui a 2 anos. Então, o que a gente está conseguindo nesse congresso hoje, nas nossas coisas, o Guilherme teve um investimento de 10 anos para cobrar o que ele cobra hoje como doutor. Então, não é rápido, é devagar. Só que esse tempo, essa geração que a gente vive da ansiedade é muito complicado, porque você sempre quer ser igual ao que você está vendo na internet. Na hora. E não é. Você não compara é, o palco são dos anos. caras com o seu... Compare e quer saber. São anos. Então, aquilo que você falou, faça o seu, se inspire em outras pessoas. Você é aluno da Estácio, senta, conversa com o Guilherme, escuta o Guilherme. É assim. O Guilherme como pessoa, né? A Tainá como pessoa. O que você acha? Porque é muito fácil você olhar na internet e falar, cara, Internet é engana, isso hein? aqui. Mas e por trás? Como que tá ali? Como que tá a engana família? muito. Né? Como que tá o todo? Então, é importante a gente falar sobre isso, porque senão fica tudo muito assim, não, eles chegaram, a gente chega. Eu vou fazer um evento também, vai dar certo. Quero palestrar. Quero palestrar. Acabei de formar, quero rapaz. palestrar. Olha o tempo, falei. Esse é um tema bom, hein? É a pergunta? Formei, posso palestrar? Ai, cara, tá Pois vendo? é. Deixa eu só dar um gancho. Tá. Vai palestrar no simpósio. Tá falando que... Ó, Mas Como é que tô com falou medo, aqui, gente, ó? Eu tô falei com pra medo. ela. 2 pós-graduações. cara, muito... Tava falando aqui, dando uma São aula. 2 pós-graduações. Falou perfeitamente, linda, Não né? é? Então, assim, e já tem um tempo de Mas formado. eu Quanto ando tempo com de ele, né? formado? Convívio, mas Você tem estudado muito convívio. mesmo, a gente percebe. Não, Quanto tempo de Eu convívio. acompanho, formado? assim, pelo Tem. Instagram, né? Tanto Não, vocês e estudam. ela nem fala. Cursou uma pós quase toda, só não pegou o diploma. Aí. Outra A pós. gente fez Muita em vivência. bodybuilding. Fisiculturismo e bodybuilding. Coach. Pouco que eu vi, Então, assim, de história e tal, vocês estudando junto, Tá isso é muito sempre maneiro. ali. Pô, toda aula de pós-graduação a gente tá assistindo. Então a gente tá sempre consumindo muito conteúdo, muito... Indo nesses eventos. Exatamente. Cara, Mas você falou da rotina, um ponto importante. Ansiedade. Esse é o ponto importante que ela falou, mas rotina é difícil encaixar. Tem que estar muito bem encaixada. Tem que estar uma gestão muito bem. Nem sempre roda do jeito que tem que rodar, mas é muito difícil. Tem dia que não almoça, tem dia que não consegue fazer dieta, Hoje, né? Total. Hoje. qual é o horário de hoje? Hoje O horário do são- almoço. Nossa, o vou único apanhar. horário que a gente tem, a gente Pra encaixou chegar em pra casa. gravar o Vou apanhar. podcast. Mas vamos lá. Cara, personal trainer. Vamos botar. Personal trainer, como você organiza? Você dá personal trainer ainda? Não. Só caso muito... Dá. Porque você virou um gestor de academias. Gestor de academias. Me senti aqui Empresário. agora, hein, cara. Pô, sério. Eu trabalho como personal trainer desde quando me formei. Então, eu trabalho há pelo menos 12 anos. 12 anos, exatamente. 12 anos como personal trainer. Então, já tem que organizar essa agenda de personal trainer. Então, tem que estar bem encaixado. Qual é a carga horária que você destina ao personal trainer? Depois, Curso. vai ter que almoçar. Reservar um horário para você descansar e almoçar. Porque senão você vai completar sua agenda e vai chegar uma hora que você não vai ter nem como se alimentar, porque você vai ter aluno um atrás do outro, um atrás do outro. E será que isso é qualidade de vida? Não é. E nem qualidade de atendimento. E De nem atendimento, qualidade de né? atendimento. Faz sentido. Pois é. Faz muito Então, sentido. às vezes, você tá com a agenda lotada, mas E estou falando só de atendimento de personal. É. Tá. Voltou do almoço. Vai ter cargo, vai trabalhar à tarde? Eu atendo alguns horários à tarde. Ela atende alguns horários à tarde, até no máximo. é por causa da faculdade, né? Até Eu no atendo máximo o 7 quê? horas. No máximo. Mas eu Você também faz não no atendo. presencial. Não, é semi, mas eu Sim. tenho o Teams, né? Entendi. Mas assim, ela também atende no máximo até 19 horas, eu atendo até no máximo 16 horas, porque da outra jornada que eu tenho. Então ainda tenho que alinhar a jornada com o professor universitário. Então hoje eu dou aula 2 vezes na semana como docente.
Mas já cheguei a dar aula 5 vezes na semana. Caraca. Era mais pesado. E pensa que acabou? Não é só em Resende aqui. Eu vou ter que ir para Volta Redonda, então tem 50-50. Então tem 100 quilômetros para rodar, para ir para Volta Redonda dar aula à noite. Então encaixa isso na rotina. E professor universitário não é só ir lá e dar aula para vocês. Tem que corrigir prova, montar aula, corrigir... Tem que aprovar... Fazer todo... Como é que chama aquele negócio de esquema de aula? Plano? Plano, né? Tem que apresentar plano de aula, tudo certinho, né? Tem. Não é só montar Tá tudo aula escrito. assim, Tá tudo determinado lá, aula a aula. Então, tem uma rotina de trabalho em casa, também, da universidade, que toma mais um pouquinho do tempo, tá? Isso a gente tá falando só dia de semana. Agora, vai para final de semana. Ela me ajuda. O quê? Coordenar curso de pós-graduação. Ela me ajuda, senão não daria para fazer sozinho. Coordenar curso de pós-graduação, dar aula em curso de pós-graduação. Agora a gente tá falando do final de semana que eu não tenho. Cara. É o final de semana que eu não tenho. Que eu tenho, né? Lógico. Trabalho. Trabalho. Aula de pós-graduação. Agora, cursos. E quando a gente organiza, trabalho para ela também. Quando eu vou dar o da real, vocês são um só, né? A real é essa equipe. Casamento, na verdade, é isso. Não deveria ser o normal. É que hoje em dia não é normal. É porque às vezes até eu me pego assim, eu não tô fazendo nada pra mim, mas aí depois você pensa, não, calma aí. É pros dois. É pros dois. Né? Ela tá fazendo a gestão, a única diferença é que eu dou aula. Ela tá tudo ali por trás, tá tudo... Senão, como é que eu faço? Dou aula... Acho que é importante falar assim, que hoje a gente tem uma vida confortável financeiramente. Não é somos ricos. Não, a gente tem um carro bom para trabalhar. A gente não é vizinho Alphaville, a gente vai ser em breve. Mas se Deus quiser. Amém. Não, amém. Recebo. Eu gostei. Recebo. Eu já penso em outros lugares, não precisa ser o Alphaville. Ali na frente, pode ali ser também próximo, ali tá lindo. Ali também tá legal. Gosto do Limeira. Então, assim, é importante. Vamos fazer mais evento aí. É importante falar que a gente não é os mais ricos da educação física, mas se você souber trabalhar, dá dinheiro. Porque muita gente fala assim, ai, não dá dinheiro. Ai, vai ganhar R$11. Mas o que você tá fazendo com a sua profissão? Qual o seu diferencial? Porque aqui a gente tem alguém que especializado em reabilitação de joelho, de tornozelo, com oclusão vascular, que se você vê, Resende tem alguém que faz, tem porque fez curso com ele. A maioria dos jeitos que eu reabilitei até hoje eu fiz com você. Senão não teria. Que era uma coisa que me assustava, assustava horrores, e hoje em dia virou normal trabalhar com isso. Um método. Então, qual o seu diferencial? Procure ser diferente de tudo aquilo. Você vai pegar e vai treinar a menininha bonitinha mais uma vez? Qual a maior chance de você ter um aluno que seja fiel a você? É o idoso. É aquele que não vai te largar. Mas você está visando o quê? Você está visando a moda. Não pode. Ou botando outras coisas em cima, né? Tipo, exatamente. Faz sentido. A visão de mercado, ainda mais para quem está assistindo, daqui não, já está acontecendo, na verdade. Esse mercado ele vai cada vez mais se valorizar. É o mercado do idoso. É o idoso. O público-alvo para os estudantes que vão se formar agora ou que vão se formar até daqui 5 anos ou 10 anos. O público-alvo é o idoso. O idoso, ele vai estar em maior quantidade, ele vai estar em maior quantidade dentro de academia e fora de academia. Principalmente fora, porque ele é o mais sedentário. 60% dos idosos são sedentários no Brasil. Então tem uma fatia do bolo gigante, não está explorada, sem ficar batendo cabeça, que não precisa bater cabeça. Mas para não bater cabeça tem que ter conhecimento. Genial. Porque se não tiver capacidade técnica, né, ali fazer uma boa graduação, fazer os cursos, não é para eu e a Tainá ganhar dinheiro com o curso. Gente, para vocês ganharem dinheiro. Irrisório. Porque curso é investimento. É tão irrisório. Se a gente fosse falar em números aqui, é muito irrisório. Mas a gente gosta do que a gente faz, a gente quer que a profissão cresça. É diferente. Eu acho que é a nossa missão. Aí tem propósito, né? É missão. Tem um propósito. Porque o quanto de pessoas a gente vai ajudar. Sim. E eu posso te falar que tem um professor lá na ProQuality que ele está há 4 meses na pós-graduação. Ele acabou de se formar porque a gente abre a pós-graduação. Se a pessoa estiver quase se formando, ela pode entrar, né?
E ele Impressionante. formou agora em março. Aí, já sabe disso. Ele né? formou agora em março. Ele tá com 4 alunos. Olha que maravilha. E eu e o Guilherme Já vendo paga mais que o isso. salão, com certeza. Mais. Eu e o Guilherme olhando isso, eu falei assim, Guilherme, você tem noção É muito legal. que a né? gente contribui para a vida de uma Muito pessoa? Ele Muito maneiro. formou agora. Pum, Pum. já tá com 4. Tá, 4 alunos. E ele não tava dando personal antes de se formar, tava, não. não. Não é isso, não. Ele acabou de se formar, foi contratado. Tinha 4. demanda reprimida. Tinha demanda. Porque ele foi um excelente estagiário. Que legal. E tava no Resolvia salão. problema. Olha Tá só. no salão, né? Tá, por É. enquanto, mas, Mas é assim, faz eu também parte. fiquei no salão É, todo não. ano, Faz começava parte. personal direto. Mas até quando? Pois é. Pergunta é essa. Pois é, se continuar crescendo. Esse take que ele falou aqui é muito interessante, da proporção que ainda não treina, né? Lá no congresso mesmo, tiveram em palestras diferentes o dono da Rede Smart Fit e o dono da Rede Bodytech. E aí perguntaram a mesma coisa de sacanagem pros dois pra ver o que ia acontecer, né? Tipo assim, como é que é a sua concorrência com ele, né? E os dois responderam a mesma coisa, cara, não tem concorrência. Você tem noção de quantas pessoas não treinam no Brasil? É nisso que a gente tá mesma coisa em batendo. Resende. 20%. Se você pegar, Dentro da academia, 20% quantas do academias Brasil. estão chegando aqui? 20. Ou seja, você vai competir por quem treina ou você vai competir por quem não Cara. treina? Pra você começar a entregar saúde. Se você conseguir, né, trabalhar o seu marketing com intencionalidade pra conscientizar a pessoa que não treina, que ela tem que treinar, você consegue ter um mercado infinito. Infinito. Você vai começar a contatar os outros, não sei o quê, ou ir pra evento porque você precisa ficar lá. Você não vai ter mais horário pra atender. Exatamente. Né? Então, assim, É essa... impressionante, cara. E é isso que a gente está trazendo no nosso congresso. É conhecimento para a pessoa saber o valor que ela tem e conseguir trabalhar de forma mais eficiente. Tal. É isso. E, ó, nessa pergunta todo mundo faz, né? Por que eu não ganho dinheiro, que eu tô fazendo errado, não sei o quê. Cara, pensa na sua cabeça aí agora, você tá assistindo, quantas vidas você impacta hoje? Quantas pessoas tem na sua rede que você impacta, tá? Com alguma coisa que você presta. Quantos alunos você tem nas graduações? Nas graduações. Na graduação? É, Acho que dá Hoje, eu tenho 80 alunos. 80 alunos. É. Somando personal. Agora, isso aí, somando personal, mais de vamos 100. expectar, vou botar mais de 100, pode botar 110. Total. É. Total. Mais os cursos que você faz agora. Pô, só 300. É. Vamos botar por... Ó, você com certeza já impactou mais de 1.000 vidas aí, no mínimo. Sim, já. No mínimo. Sim. Mesma coisa. Quantos eventos? Aí eu tô com ele. Aí Tá tudo vendo? bem, né? Somado. Mas né? você tem os seus alunos. Total. Então, Quantos assim, alunos já se passaram? É. pega esse número, mais de 1.000, tá? Vidas impactadas. Resultado, financeiro tem retorno. Quando você começar a entender que você, para ganhar dinheiro, tem que impactar a vida dos outros e resolver problema, aí o jogo muda. Resolveu Olha, o problema. olha a rotina e o tempo de caminhada que eles têm e quantas pessoas eles estão envolvidos diretamente hoje. Aí você consegue começar a assimilar a proporção de renda. Pô, por que tá dando certo então? É por isso. Agora, você não impactar a vida de ninguém querer ficar rico, acho que nem com o Tigrinho você consegue. O Tigrinho vai ser o contrário. É. Em relação à rotina, assim, como casal, é importante falar que um tem que estar muito alinhado ao outro. A gente é da mesma profissão, é Legal, mais esse ponto fácil. é maravilhoso. Fala É sobre mais isso. fácil, mas independente disso, um tem que comprar a briga do outro, Uhum. né? Igual eu falei pra ele, não, pós-doutor agora não. Se ele falasse pra mim, eu quero muito, eu não ia conseguir ficar batendo de frente. A gente tem que sentar, alinhar expectativas, né? Então não adianta um querer uma coisa e o outro outra, sempre vai ficar puxando a corda cada um para um lado e não vai dar certo. Então eu acho que o que consegue a gente alinhar bem as coisas que a gente está sempre conversando, né? É o diálogo. A falta de tempo é normal. Uhum. Eu acho que a Ele gente é quer crescer, louca. a gente é jovem ainda. Eu acredito que a gente é jovem. Mas Entendeu? A gente é jovem, então a gente tem que trabalhar, a gente está na hora de ganhar dinheiro, de fazer o nosso. Então a gente está na corrida, mas também não pode esquecer que nós somos um casal, que nós temos que viajar. Aí a gente viaja e todo mundo, nossa, tô Aí ganhando é o luxo, dinheiro. né? Aquele dia que você Gente. postou a história, era uma Porsche que você postou? Não? Uma Porsche querido, alugada. andar de Uma Porsche. Porsche Eu me arrependo alugada. todinho, tá? Pô, Mas eu digo pra você, cara, eu olhei aquilo, foi espetáculo. É o maravilhoso, sonho dele, cara. é o sonho dele. Falei Mas assim, vamos qualquer pagar um, esse pô. sonho. Vamos Eu pagar. achei maravilhoso, cara, porque primeiro, você foi lá, teve experiência e postou. E outra, aquilo lá me deixou mais próximo também, porque eu vi assim, pô, o Guilherme, cara, ele saiu de Paraty, que você falou? Aí veio pra Volta Redonda, foi pra Resende, cara, a gente viu todo o sacrifício que você fez, pelo menos o externo, né? Sim. Sem contar ainda as Isso. coisas que vocês passam no Bem interno, que é outra coisa. Sim. Né? Então, assim, você traz o sonho mais perto. Porque uma coisa é você ver um cara do Rio de Janeiro Sim. que tá voando, que teve pô, querendo ou não, o ambiente que você dá também ajuda muito, né? Pô, o congresso lá, os caras que andam com o Léo Stronda, por exemplo, no congresso, os caras estão tudo estourados.
Sim. porque é amigo dele também. Lógico que o cara tem um conteúdo, mas, entendeu? Você não, cara. Você tá aqui. Você tá fazendo o seu, né? Pra alguém olhar, difícil. Eu fiquei muito feliz quando o Sardinha olhou o meu trabalho, que nem era acadêmico. Ele olhou a foto de um atleta de fisiculturismo. Ele olhou, caramba, foi lá, comentou. Que maneiro, Aí eu cara. falei, não é possível. Assim, o que chamou a atenção dele foi um trabalho meu Que prático. Não foi um trabalho acadêmico. Olha só. Pra depois ele entender quem eu era. Aí quando ele viu quem eu era, aí sim ele falou, e depois ele conversou. Mas o que chamou a atenção foi Olha E só. para quem não conhece o Sardinha, porque às vezes o estudante não conhece, o Sardinha é um dos primeiros fisiculturistas no Brasil. Ele trouxe o fisiculturismo para o Brasil, ele criou métodos de treino que as pessoas usam e nem sabem que é dele. Então ele vai estar aqui em Resende com a gente. A importância de um evento desse Muito nível. legal. E ó, é sempre com a bandeira da educação física. Muito legal. Cabe ressaltar. Muito legal isso. Ele é... Pioneiro. Aham. Vocês se importam de contar a primeira viagem de vocês, assim? Mas vocês conseguiram começar a aproveitar, assim, depois de um... Como é que é? Como é que é a Não, experiência? eu vou explicar. Ela Ele que é é de da Paraty. viagem, ela é das Ele é de viagens. Paraty. Não, juntos. Tá, juntos? Vocês. Mas ó, Casal. Ele é de Paraty, então eu amo ir pra Paraty. Pra Aham. mim, como a família dele é de lá, todo mundo acha que a gente tá ostentando em Paraty. Aham. Não, paga gente, diária. não paga almoço, não, entendeu? É Então, diferente, né? mas assim, Botar na ponta do lápis aí. é muito diferente. Então, pra Paraty, eu sempre gosto de ir. A gente ama ir pra Paraty porque tá com a família dele, que ele não fica próximo, né? A minha é daqui. Mas eu acho que Gramado, né? Gramado. A da Porsche. De fato foi Gramado. Foi lá. Foi lá Que mesmo. foi o ano passado, gente. Que Não faz foi. muito Pô, tempo. olha isso, cara. Entendeu? Então, assim, ó, 15 anos de luta. 4 anos juntos, o ano passado a gente Ano conseguiu. passado a gente conseguiu, de fato, em uma viagem assim, vamos na viagem curtir, Que legal. sem se preocupar. E como é que foi essa experiência da Bebemos Porsche? tudo. Vocês chegaram e falaram, não, lugar é esse? Gente, Os por dois? mim não vale a pena. Na verdade, já tava, mas assim, por mim Arrasou. vale sim, porque eu gosto de dirigir. Aham. Então, Não dá nem dirigir 10 uma minutos. 911 Turbo é Aham. outra experiência. 3 segundos, por 3.4 Caraca. segundos 0 a 100. Cara. Por mais que fosse na Ele gosta de carro. na rua, né, ali, né, na via. É uma via que cruza Canela até Gramado. Então, assim, Até Gramado é isso. disseram eles É. que foram 10 quilômetros de Aham. percurso. Mas durou 10 minutos. 10 minutos. Você sentou. 10 minutos. Não podia botar muito assim. Não podia, não. Muito assim. Mas assim, cara, a experiência é incrível. Então eu falei, legal. tem que andar num supercarro desse aí. Não sei qual que é, não. Falei pra ela, vamos ver. Mas tem que... Cara, Eu acredito, sabe, Ferrari, não, meu que o que você irmão, toca... Você... Vou te falar um né? negócio. A Ferrari não dava, não. Não. Não, mesmo com muita parte. Porra, R$2.000 pra 10 minutos. 10 minutos. 10 Não minutos tinha pra que fazer, Ferrari. Não, um ticket muito elevado. Eu vou levar ele em Balneário, que dizem que Balneário você fica um dia com o carro, né? É? Fica 10 Balneário. minutos, não. Você fica um dia com Não o precisa carro. falar Então assim, vamos... mas vai brigar comigo, vou chegar em casa falando isso. Preciso Mas de Balneário. Vamos separar um bucket. vai em Vou lançar algum Balneário. produto aqui pra ganhar. Balneário você consegue... Mas Cara. ele tá perdoado que... Eu não sei se... Pode fazer cortes, tá? Pode. Ele foi no show do Rebelde comigo. Ah, mas eu queria que eu fosse, eu não fui, ó. Dormiu no Cara, show. mais uma vez esse podcast eu vou Você tem apanhar. que Primeiro pagar. eu tô... Tu vai ter que pagar isso, cara. Mas, Você Ju, tem que ele fazer o foi. pagamento. Ele tem que fazer o pagamento. Não, agora cara. já era. Eles não voltam nunca mais. Tem que fazer É? o pagamento, cara. Você tem que ir. É, nunca mais, é verdade. Ele e dormiu, depois tá? você- Ele dormiu É, o show né? inteiro. Dormiu um pouco. Tá vendo, ó? Aprender, vivendo e aprendendo. Mas tava lá. Tá? Agora, questão de experiência também, só pra gente pegar também dentro desse tópico aí do carro. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas o que a gente toca, o que a gente... Você falou aqui, eu acredito. Não é? Essa atração. É, a lei da Sim, atração. é. Sentiu a energia do Porque você carro tá ali, Tu tá Não é? pensando, te motivar. motivar. Principalmente, eu acho que mais essa questão de atração, acho que é mais motivação. Porque aí você vai sempre estar ali buscando aquilo que você Uhum. sonha. Então, Total. Eu acho que até em estar com pessoas assim, tudo isso. que te puxam pra cima, que tem o conceito de empreendedorismo, Legal. conversar com os nossos Tem que dar alunos, o- porque a gente tem aluno Legal. que Aluno é muito empresário. empreendedor, Uhum. que é muito trabalhador, e aí você tem uma visão de tipo assim, cara, eu quero chegar lá. Mas se inspirar e não Não é inveja, não. ficar doido. Sim, total. É. Esse story, por mais, ó, vocês pagaram o preço lá do carro, não sei o quê. Mas chegou e tem ensinação pra mim, pô. Sim, Tô falando. Eu olhei aquilo e falei, caraca, que maneiro, não sei o quê. sabendo que tem aluna dele que tem uma. Ah. Entendeu? Então, assim, Maneiro. Tem aluno que tem Maneiro, legal. maneiro. Tem um. Inclusive, ó, esse vai até pra você, Igão. A gente tava fazendo a corrida, a última agora que a gente participou, e o Igão levou drone. Só pra fazer um take aqui. Aí ele subiu o drone, ele vai ficar chateado de novo, eu tinha esquecido disso. Falou que o cara lá combinou, tinha outro drone. Aí ele falou pro cara, ó, você fica na altitude, sei lá, tal, e eu na altitude tal. Fechou, daqui a pouco vem o Igor, lavado assim, ó.
bateu no drone dele. Caiu os 2 drones lá. Que bom. Mas agora, do que a gente tava falando antes, só pra puxar um take. Conteúdo. Por que você não grava, não tem a parte que bateu? Faz o conteúdo, cara. Começa a criar conteúdo em cima da sua vida. Foi lá, fez a experiência do carro, não sei o quê, postou, fez conteúdo. Exatamente. Aquilo ali impactou um monte de gente. Tá sendo visto. Não é isso? E ó, faz diferença. Não faz? Porque chama atenção, cara. Na rede social chama atenção. Uma batida de drone chama atenção. Chama. Eu ainda perguntei pro Hugo, e aí, como é que faz? Porque quando é carro, quem bateu paga, né? E o drone? Não tem regra nenhuma. Cada um Quebrou, com seu né? prejuízo. O cara deu PT. Do cara foi PT. Mas você é um cara abençoado, o drone ficou bom. Vai dar tudo certo. Mas enfim, não é, cara? Eu acho que as pessoas não mostram muito essas coisas, né? E você começa a entender que, pô, pra você, por exemplo, pra vocês entregarem o trabalho que vocês entregam, tem que aparecer. E não é forçação de barra, assim, não é, é o jogo, pô. E acho que a gente até poderia mostrar mais. Tem muita coisa. Bastidor, tem muita coisa. O Guilherme, eu acho que por causa da correria da rotina, ele tem mais dificuldade. Eu acho que ele tem Mostra. muito para mostrar. Eu até comecei a trabalhar online no ano passado, peguei uma mentoria, estava bem sucinta. Aconteceu algumas coisas na minha vida que eu parei, mas vamos ver se eu consigo voltar. Vai voltar. Mas ela tá com uma... Eu tava bem, eu tava Não, direcionada. Você quer um negócio? Eu falo abertamente essas coisas aqui. Cara, Teve uma época que eu tava meio desligado de rede social, e aí eu entrei de novo, porque eu fico vendo. Entrei no seu perfil, você tava voando. Tava E tipo bem assim, também. a primeira vez que eu tinha entrado no perfil de vocês, o seu perfil estava com 10 mil, ou 9 mil, o assim, dele você tava com cresceu 2. muito. Assim. Quando eu olhei de novo, falei, cara, os caras estão fazendo, brother. Os caras estão lá, por que eu tô parando, entendeu? Tipo assim, é inspiração. bateu o olho e falei, pô, ela tá Os crescendo. caras estão fazendo, por que eu tô parado, Ela tá pulou de ligado? 2 pra É 8, isso, pô. Muita coisa. E o perfil rodando, e você, 8 caixa de rodando. pergunta, falando das aulas, isso aqui. Cara, é isso. Então, nunca vai estar 100% em questão de rotina estável, Não. psicológico Sempre sem abalar. Não. Sempre o mar. Mas é Aqui, ó. performar até num É dia assim. ruim, cara. É você entregar, não é? Até no ruim você tem que... Não é isso. isso Não que é faz. fácil, não. Vou te falar que eu tô numa vibe ruim agora. Aham. Mas eu sei que eu vou subir. Vai. O ponto é esse. Vai, Você saber tem que dúvida. vai... Você tava comentando esse negócio que hoje, por exemplo, você dá mais suporte pra ele. Mas pode ser que amanhã essa roda gire. Ela comece a fazer mais sucesso em questão de curso, por exemplo, e você começa a apoiar ela, né? Ou os dois virem só administrador de curso. No fisiculturismo foi assim, né? Não Quando é? eu competi Quando ela no fisiculturismo, ele ficava mais atrás, Aí. né? Por trás, Ah, né? é verdade, eu lembro disso, é verdade. Eu fiquei ali no suporte. Então, é um apoiando o outro casal, é isso, né, cara? E como é que é agora, pra gente já indo pra parte do encerramento, como é que é essa vida de casal, cara? Porque tem muita gente hoje em dia, né, os famosos falsos casais aí, que é uma porcaria estar junto o dia inteiro, não sei o quê. Como é que é pra vocês essa visão? Então, acho que assim, tem que ser agradável. E é. Muita gente tem muita... Não é só afinidade, mas conexão. Então a gente consegue comunicar bem, ter uma comunicação quando está na mesma academia, por exemplo. A gente, na academia, às vezes ela está na mesma academia dando personal, e quando tá, a gente trabalha bem. Então, mas durante a semana ali, a gente sempre faz o quê? Prioriza o quê? Na almoço, almoçar junto, voltar para casa, almoçar junto, sempre. Refeição em família. Sempre ali, voltar, almoçar Muito maneiro. junto. E aí, às vezes, normalmente a gente às vezes ela vai de motinha, mas às vezes ele tá com um carro só, então vai nos locais, volta. Às vezes eu espero, às vezes ela espera para acabar as aulas, então às vezes volta junto. Né? Isso na rotina da semana. Mas quando trabalhar junto, assim, separado, porque como é personal, a gente não trabalha junto necessariamente. Você que está com uma academia agora, um estúdio, você trabalha junto porque tá ali dentro, 24 horas, trabalhando junto, de fato. Né? Mas não fica junto, né? Mas então, o junto até mentalmente, vocês estão com os mesmos projetos, né? Sim. Projeto, conexão, então a coordenação, a pós-graduação também. Mesma coisa, fazer isso. Aí ela fala, não, tem que fazer no café da manhã, tem que botar o coffee break. E vocês conversam na hora do almoço e no final de semana? A todo momento. Não tem hora pra isso? Não tem hora. Então tem que estar com a boa comunicação para fluir. Senão o projeto não vai para frente, não. Imagina se começa a dar ruído na comunicação. Não, brigar, desentender, afunda o barco. Tem que estar na mesma linha, eu acho que né? o bom é que ele é controlado. Ele é uma pessoa, vocês estão vendo, né? Os alunos dele que assistiram. Ele é isso, gente. Ele é essa paz. Eu brigo sozinha. Entendeu? Eu brigo sozinha. Ela já é a parte do... Aí não tem como brigar. Não, ela vai alertar, vai fazer... sim, fazer assim, tá errado. E vai ajustando. E eu falo, não, então é assim.
Tá bom. Então tá bom. Vamos lá. É isso, gente. A gente que comanda. Não, mas isso entendeu? é total. Então é Total, assim. eu trabalho lá, Então é- mas eu que mando no estúdio. Não, beleza. Então é assim. Não, mas Então eu sei vou reconhecer ouvindo, quando eu tô errada eu também. vou ouvindo. Só demora um pouco eu reconhecer. Então a gente vai ouvindo, Total. né? E vai ali chegando no consenso das coisas. Mas durante o dia a dia, que é a semana, que é a corrida, mas a gente se comunica. E no final de semana, às vezes, a gente também, não é só trabalho, quase todo trabalho, né? Mas às vezes a gente sai, né? Porque Tem alguns amigos, né? A Aham. gente a gente sai consegue pra... sair mas é... mais, assim. Estou tentando correr agora, tá? Legal. Vamos lá, um monte de Thiago. projeto aí, Thiago. Vamos lá, ué. Porque eu senti que a corrida vai queimar caloria mais rápido. Ah. Então eu tô tentando ir pro meio mais rápido pra eu comer. Entendeu? Olha o que ela tá pensando. Aí eu tô levando o Guilherme junto. Eu achei que era outro dia. Não é. Não, Ela quer é. comer. Eu quero comer, gente. Corre pra comer. É um bom marketing. Caraca. Correr Tem pra esse comer. marketing, olha. Tem esse Eu vou marketing. fazer uma propaganda hoje isso aí. Entendeu? Correr pra comer. Será? Porque, olha, eu na academia realmente eu queimo 300 calorias, assim. Faz o hook, faz o gancho. corre pra Agora correr. com a corrida. Com a corrida e o treino de força. Já é uma outra coisa, né? Combinado, né? A rotina, eu acho que... eu trabalho em outras academias, então eu não tô o tempo todo junto com ele. Ele tem a Estácio, né, que ele dá aula de noite. E eu também não estou. Mas a gente tem uma comunicação bacana. Eu acho que não... Mesmo se a gente ficasse o dia inteiro junto, a gente não é aquele negócio assim... Saquei. Né? Fica Porque eu acho que tranquilo. isso também atrapalha um pouco. E a demonstração em rede social, a gente... Não sei se você já percebeu, mas o que a gente mostra em rede social é nosso trabalho. Uhum. Nossa vida pessoal é muito É raro. bem pouco. Uhum. Porque eu acho que Perfil profissional também, né? É, um perfil profissional. entendi. Então, não tem muito... você ficar mostrando muito atrai coisas Uhum. negativas também. Eu acredito Então, nessas coisas. Tem energia, né? Então... Sempre tem. Sempre tem, né? Mas eu acho que o trabalho em conjunto que a gente faz é o que dá. Eu acho que é o que faz une toda a gente diferença. mais. Total. Que une Não, legal e demais. o que isso. dá a Alavancada. ascensão, a alavanca. Você escolher a pessoa certa pro seu lado, gente. Não é. Porque quando um tá mais ou menos, o outro vai ali. Pois é. Não deixa cair. Tá alinhado, né? Por mais que o outro tá aqui embaixo, o outro tá ali, segurando pra não Uhum. cair. E assim vai, porque é o equilíbrio, é o Uhum. ponto de equilíbrio. Aí com dois realmente muda. Total. Um sozinho poderia até ir mais rápido, mas Hum. não chega nem. E não continua, Não né? chega Tem isso, longe, né? não continua, Verdade. né? Não segue ali. Verdade. Uma cabeça pode até ficar assim um momento, a outra tá ali assim, melhor, e aí tu arrasta e ele a pessoa. é esse meu suporte, porque eu caí feio e ele conseguiu me segurar. E assim, a gente vai, né? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu tô numa fase de... eu foquei numa coisa, e quando eu foco numa coisa, a outra eu acabo diminuindo. Aham. Por exemplo, eu diminui muito a minha parte de produção científica, por exemplo. Entendi. Hoje eu diminui bastante. E quando eu sento para mexer, eu vejo que não tô muito com vontade de fazer. Aham. Né? Não sei se vai chegar um ponto que eu vou voltar a fazer alguma coisa, mas assim, tô focando justamente pro mercado, pro empreendedorismo. Legal. Né? E diminuindo um pouquinho aquilo que eu aumentei muita intensidade até Sim. chegar no doutorado. Né? Aham. E é o normal, eu acho, porque senão é o que ela falou. Pós-doutor, pobre. Verdade. PDP, pobre, pós-doutor. Caraca, é verdade. Tem jeito. É uma boa Até sacada. porque a gente tá no Brasil. E pra gente encerrar esse quadro, o conselho que você daria ao pessoal aí que tá começando ou que tá com a carreira já ativa, mas quer dar uma alavancada? Uma alavancada. Assim, quem tá estudando, quem um aluno está assistindo aqui, sempre pensar assim, lógico, na graduação tu vai ver muita coisa. Tu vai ver dança, tu vai ver esportes, vários esportes. Se você for de algum esporte, ok. Mas pensa que você não é de nenhum esporte, mas você vai ver esporte. Tu vai ter uma noção básica. Tu vai ver treinamento para grupos especiais, vai ver musculação, vai ver atividade coletiva, vai ver uma quantidade de coisa, assim, inúmeras áreas para você atuar. Só que quando chega próximo do final da faculdade, você vai ter que se decidir aonde você vai focar e, a partir dali, começar a investir naquela área que você mais se identificou, mais tem afinidade. 90% dos meus alunos, 90% não, querem ser personal trainer, Thiago. Lá em qualquer
turma que eu... 90% querem ser personal trainer. Mas você Quantos querer... compraram o congresso? Você querer... Isso é muito importante. Você querer não é poder. Você se formou, você não é personal trainer. Você precisa se preparar para ser um personal trainer. Porque o personal trainer é o profissional que trabalha com qualidade de serviço. Personal. Personal. Personalizado. É personalizado, é um serviço de qualidade. E não é porque você se formou, não adianta. Você vai botar ali um valor mais baixo para atrair mais pessoas. O serviço é o mais importante. Você preste um bom serviço e coloca o preço ali justo para aquela hora aula. Não tenta baixar o preço. Você tenta investir mais em conhecimento, assim como o nosso congresso, que será automático, né? Você percebeu isso durante Você aprende na hora ali. Você vê fazendo, né? Então vai precisar. A dica é essa, porque é o meu caminho. Então eu não sei dar outra dica. Acho que o que deu certo comigo foi isso. Me formei e continuei investindo em conhecimento, continuei me especializando numa área ali que eu gostaria de atuar, que é o personal trainer, e isso foi rendendo frutos. Foi automático, assim, muito esforço, lógico, investindo, sempre estudando. Isso foi retornando para mim. Então, essa é a dica. Então, não adianta você botar um marketing lá, fazer uma propaganda, só que quando a pessoa for ter contato com você, não tem conteúdo, tá vazio. Você não tem entrega. Ela sai. Então, não adianta. Você tem que ter conteúdo, tá? Tem que ter conteúdo, tem que ter postura profissional, né? Vestir bem, ter o seu uniforme dress code, ali, né? Verdade. Todo, marcas pessoal, umas coisas legais para se falar, inclusive. Exatamente. Tem que ter todo um contexto, aí sim ter sucesso. Real, total. E você, Tainá, o que você dá de conselho pra galera aí? Gente, humildade. Humildade para aprender, humildade para atender o outro, humildade para ouvir, né? Eu acho que humildade é o caminho da educação física da gente. Enquanto a gente ficar brigando um com o outro por aluno, um com o outro por espaço, a nossa profissão não cresce. Vamos entender que nós somos um só. Total. E é isso que a gente está tentando. Quando a gente tem espaço de entrar numa academia, esses dias a gente foi numa academia em Volta Redonda, que abriu recentemente, e a gente se sentiu tão bem lá dentro, todo mundo chegando, conversando com o Guilherme, que eu falei, cara, é isso. Tem academia em Resende que a gente não se sente assim. Parece que a gente está sendo julgado. E a gente é só mais um ali querendo fazer uma coisa diferente, somar. Então, que as pessoas entendam que o nosso trabalho é só para agregar conhecimento. Então, se você tem esse dom de agregar conhecimento, se junte a gente também, né? Conheça o nosso trabalho e vem com a gente. Agora, se você quer aprender, compre um congresso, faça uma pós-graduação. Eu acho que esse é o caminho. O caminho para quem, ainda mais quem não tem condição financeira boa, que somos nós viemos de baixo, não temos dinheiro, nunca tivemos. Ele até falou aqui de motinha, eu vendi meu carro, a gente tem um carro só, eu tinha meu carro quando eu conheci ele, eu vendi, peguei uma moto bem mais abaixo pra gente pagar a conta, porque a gente precisava, então não tenho vergonha nenhuma disso, daqui a pouco eu vou estar andando com esse negócio aí que ele gosta. Essa Porsche. Vai mesmo. Daqui a pouco eu vou estar andando com isso aí. Sem dúvida. Mas não tem problema. Só que a gente saiba o passo a passo de cada coisa, sem ansiedade, sem pular etapas. O salão é importante. Estar no salão de musculação é importante. Mas eu vou ganhar pouco. Mas qual o prazo? Às vezes é pouco o prazo que você vai estar ali. E o que você vai aprender ali. Você que tem um estúdio, o trabalho que faz em estúdio é diferenciado, então vá para o estúdio, vá até como estagiário. Né? Hoje em dia o que eu mais escuto não, quando eu formar eu vou ser já personal, não quero salão, jamais irei para o salão. Mas será que você vai ter maturidade, conhecimento suficiente para você ter aluno? Sim. Muitos saem e muitos não conseguem alunos. Ou então o que acontece? Começa a cobrar R$15 para ter aluno. E aí você nunca vai conseguir subir seu valor. Esse é o ponto. Se você começa a cobrar R$15, aquele aluno seu de R$15, ele nunca vai te pagar 100. Nunca. Você vai ter que dispensar ele para pegar um de 100. E aí, mas aí será que você tem conhecimento suficiente para cobrar R$100? E o aluno de 15 para 100 é um salto grande. Então, diferença de será que você está numa academia que você consiga cobrar R$100? Porque também tem isso. O local onde você está. Então, que comece num estúdio de potencial. Hoje em dia tem estúdio que dá porcentagem para o professor, para o estagiário, cada aluno que você traz. Por que você não trabalha em conjunto com o local? Faça o gestor te ver de outra forma, né? Total.
Então é isso. Eu tô falando como alguém que é profissional da área, Sim, né? Que quer que as pessoas cresçam. sim. Acho que esse é o conselho. Humildade. Legal. Vou somar também aqui, que eu concordo completamente com o que vocês falaram. Continuidade de estudo, humildade e resiliência, gente. Vamos parar. Hoje surgiu o tema inteligência emocional há muito tempo, né? Inteligência emocional. Aí o Daniel Goleman lá, ele fez o último livro agora, que é o Optimal, que ele falou o seguinte, que na real, a inteligência emocional recente, eles estão colocando como resiliência. Resumidamente, é isso. Não é você ter um estado de flow de muita intensidade curta e ficar nos altos e baixos. É você tentar ser resiliente em algumas tarefas, né? Ou seja, estudando, sendo humilde, sempre tá aprendendo, tomando boas direções e não parando, né? Vai ter história triste, vai ter história difícil, você vai ter uma pancada, é o que vai fazer a gente amadurecer, né? Você falou da venda do carro, tem a questão que você falou agora recente, eu acho que eu entendi mais ou menos, eu passei por isso também. Sim. Então, assim, é umas coisas que derruba muito mesmo, é complicadíssimo. Mas é isso que faz você ter, né, Tem que inteligência continuar. emocional e te dar bagagem para ajudar outras pessoas. Porque você Sim. começa a olhar com outros olhos para as pessoas também. A vez que eu mais tomei uma pancada na minha vida foi quando eu comecei a mexer com marketing, naquela época mesmo. E eu comecei a fazer uma empresa de marketing na época e tal, e eu tava começando a virar soberbo, eu queria ganhar dinheiro, né, só. E aí eu pensava nisso, não sei o quê, e eu mexendo no meu celular, no meu Astra, eu tinha um Astra, e aí o que aconteceu? Sequestro. O cara me rendeu, sequestrou a Maju, a gente tomou um perrengue lá, quase morreu, o carro foi embora, e aí eu me liguei que, opa, bem material. Então é nessas horas que você mais aprende. Tá passando um momento difícil agora, cara, vive seu luto, vive seu problema, mas fica resiliente, porque quando você superar isso, você vai poder abrir bagagens na sua vida para ajudar mais pessoas. Então, pra gente fechar esse quadro incrível, eu acho que a gente botou 3 tópicos interessantíssimos aqui. Exatamente. Continuidade de estudo, né? A questão do... Oh, meu Deus. Humildade. Da humildade e a questão da resiliência. Cara, se você tiver esses 3 princípios aí, eu acho que você vai... Acho não, né? Com certeza você vai. Com certeza. Longe. E vai nos congressos. Vai nos congressos. Estude. Gente, que prazer entrevistar vocês. Esse quadro foi irado, hein? Foi top. Vamos Legal. voltar com mais temas, se Deus quiser. Com certeza. E vamos lá que a gente tem que trabalhar. Né? Exatamente. Alguém tem que trabalhar. Um abraço a vocês.